Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a pretensão é que esse vídeo seja um dos elementos que darão suporte à aula do dia 12/8/2021. É uma aula que se inicia às 14h30 e vai até às 16 horas. Lembrando que esse material fica disponível aqui no YouTube e você também pode encontrar no canal vinculado a esse vídeo os vídeos anteriores a esse assunto, dando suporte para o ensino de matemática e também para essa turma, para que a gente consiga conduzir os nossos trabalhos diante do ensino remoto, diante da pandemia do coronavírus. Esperamos e desejamos que em breve tenhamos condições de dar condução aos nossos estudos de forma presencial. Mas é claro, isso depende de uma série de fatores e a segurança e a vida humana vem em primeiro lugar. Hoje, a agenda da aula traz para a gente a ideia da correção do exercício a respeito de fatoração de equação de segundo grau. Peço desculpas a vocês, o slide aí, o textozinho ficou errado. Não é conteúdo de hoje, é a correção do exercício. O conteúdo de hoje é a ideia de resolução de problemas que vem na sequência, tá bom? Então hoje a gente vai corrigir o exercício anterior, que foi a respeito de forma fatorada de uma equação do segundo grau. Então vamos analisar aí como é que foi esse exercício. Esse é um exercício que está presente na página 118 do livro Compreensão e Prática. E aí nós temos as questões 1, 2 e 3. Novamente, eu insisto na ideia de que eu tenho aqui os gabaritos para vocês, mas isso não é a essência da coisa. A essência da coisa é eu saber como chego nesse gabarito. Então, a gente vai fazer aqui a correção observando essa ideia de como chegar neste gabarito que aí está exposto. Então, pessoal, antes da gente ir para o exercício propriamente dito, eu preciso relembrar para vocês essas três coisinhas que estão aqui na lousa. A primeira é o formato de uma equação do segundo grau completa, que vai trazer aqui o coeficiente A, que acompanha x ao quadrado, o coeficiente B, que acompanha x, e o coeficiente C, que é só o número, isso tudo igual a zero. Também vou ter que considerar a fórmula de resolução, a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4c sobre 2a. E essas coeficientes, essas letrinhas, elas são extraídas daqui de cima. E no final vou ter que usar essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula que a gente viu na aula passada, que trata a respeito da fatoração de equações do segundo grau. Então, é preciso que eu observe, que eu lembre desses três elementos aqui, porque eles serão base fundamental na resolução desse exercício. A primeira questão vai trazer aí a equação x ao quadrado menos 64 igual a zero. Essa daí vem no formato incompleto e a gente não precisa utilizar Bhaskara para resolver. Destaquei e coloquei aqui a formulazinha da fatoração que a gente vai precisar utilizar constantemente. As demais eu entendo que vocês já têm um certo domínio. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu vou precisar utilizar aqui? Eu preciso, galera, encontrar x1 e x2 nesta equação e em todas as outras para poder eu colocar no formato fatorado. Ah, Everton, mas eu só acho x1 e só acho x2 se eu resolver a equação do segundo grau. Exatamente. Todas essas equações você vai ter que encontrar as raízes para poder você colocar na forma fatorada, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Essa daqui é mais simples. X ao quadrado vai ser igual a 64. X é igual a raiz de 64. Logo, x1 eu posso dizer que é 8. E x2 eu posso dizer que é menos 8. Certo? Tenho isso aqui. Resolvi a minha questão? Não, a questão quer que eu escreva isso aqui na forma fatorada. Como é que eu vou escrever? Colocando dentro dessa fórmula. Quem é o coeficiente A? A é quem acompanha x. No caso aqui é 1. Quando for 1, eu não preciso colocar, tá bom? Então, vai ficar aqui, então, x menos x1. Quem é x1 é 8. Vezes x
menos x2. Quem é x2? x2 é menos 8. Tenham cuidado com esse jogo de sinais, porque sempre vai precisar fazer. O que é que isso aqui vai acontecer? X menos 8 vezes x, menos com menos é mais 8. Esta daqui é a forma fatorada desta equação da letra A, tá bom? Então, essa daqui é a forma fatorada. Vamos para a próxima, porque as próximas vão exigir que a gente utilize Bhaskara. No item B, a gente tem a equação 2x² menos 7x mais 3 igual a 0. Para resolver isso aí, eu vou ter que encontrar o coeficiente A, o B e o C. A é que acompanha x², C é que acompanha x que está sozinho, B é isso, o C vai ser 3. E agora, Everton, o que é que eu faço? Agora, cara, é Bhaskara. Não tem negócio não, não tem arrudei não. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de B² menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. X vai ser igual a quê? Então, menos com menos dá mais, aqui vai ficar 7, mais ou menos a raiz de menos 7 elevado ao quadrado. Tem como resultado 49, menos 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. X, portanto, vai ser igual a 7, mais ou menos a raiz de 49 menos 24 é 25, sobre 4. X vai ser igual a 7, mais ou menos 5, dividido para 4. Nesse ponto aí, eu fico com a possibilidade de encontrar x1 e x2. x1 vai ser igual a 7 mais 5 dividido para 4. x1 vai ser igual a 7 mais 5, 12. 12 dividido para 4 é 3. E o meu x2 vai ser igual a 7 menos 5 dividido para 4. x2, 7 menos 5 é 2. 2 dividido para 4 eu posso reduzir como sendo 1/2. Resolvi? Não, não resolvi ainda. Ainda preciso colocar no formato fatorado. A, e nesse caso A aqui é 2. 2. X menos. Quem é x1? x1 é 3. Vezes x menos x2 é 1/2. Pessoal, em alguns momentos vai estar diferente essa ordem do que está no livro, viu? Mas como isso aqui é produto, é multiplicação, a ordem do produto não altera os fatores. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, perdão. Então, não vai ter muita diferença se está lá ou se está cá, entendeu? Se eu encontrei o x1 primeiro somando ou subtraindo, ok? Essa é a letra B. Agora vamos para a letra C. No item C, nós temos 4x² menos 12x mais 9 igual a 0. Quem é A, quem é B, quem é C? 4 menos 12, 9. Bhaskara, x é igual a menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso dividido por 2A, ok? Pessoal, quem tiver dificuldade de sair é só voltar lá na fórmula e ir treinando, e treinando, e treinando. Isso é prática, tá bom? X é igual a 12 positivo, mais ou menos a raiz de menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Tudo isso dividido por 8. 144 menos 144 vai ser igual a 0. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 12, mais ou menos a raiz de 0 sobre 8. O que é que essa raiz de 0
Ou seja, esse discriminante igual a zero me diz... Esse discriminante igual a zero me diz que esse x, essa equação, ela tem duas raízes reais iguais. Ou seja, galerinha do bem, x1 vai ser igual a x2, que é igual a 12 dividido para 8. x1 é igual a x2, que é igual a 12 dividido para 8. Vamos só simplificar isso aí, dividindo aqui por 4 e aqui por 4. Então, x1, que é igual a x2, é igual a 3 meios. Concluí? Não concluí, só encontrei o valor de x, x1 e x2, tá bom? Então, agora vou aqui colocar na forma fatorada. O A é 4, então vai ser 4 vezes x menos 3 meios vezes x menos 3 meios. Vocês vão verificar que no livro não está assim. No livro está assim, ó. 4 vezes x menos 3 meios ao quadrado. Por que no livro está assim? Porque eu tenho esse número aqui repetido e isso aí é correto, tá bom? No item D, a gente tem x ao quadrado mais 2mx menos 3m ao quadrado. Aí alguém deve estar se perguntando, e quem é que é o elemento? Onde é que essa equação louca está aí, os coeficientes A, B e C? Normal, pessoal, estou considerando o x como as raízes. Então, esse m e esse m aqui, eles vão aparecer normal nos coeficientes. A vai ser 1, B vai ser 2m. Por que 2m? Porque é quem acompanha o x. E C vai ser o quê? Vai ser 3m ao quadrado. Tá bom? Sem muita dificuldade, sem muita quebra-cabeça aí, tá bom? Vou colocar agora em Bhaskara. E aí precisa ter só um pouquinho de atenção para não correr o risco de errar quando estiver alocando isso na fórmula. X vai ser igual a menos B menos 2m. Ok? Menos B. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado. 2m. E lembrando que tudo está elevado ao quadrado, tanto 2 quanto m, tá bom? Menos 4 vezes A vezes C. Vou colocar aqui entre parênteses também, porque o C é bastante complexo. Tudo isso dividido por 2A. Aloquei? Agora eu vou ver o que é que eu faço, tá bom? X vai ser igual a menos 2m, mais ou menos a raiz de 2m, tudo elevado ao quadrado, vai dar 4m ao quadrado. 4m ao quadrado. Multiplicação no monômio. 2m vezes 2m, 2 vezes 2, 4, m vezes m ao quadrado. Menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12, vai dar 12 m ao quadrado. Tudo isto dividido por 2. Continuando, x vai ser igual a menos 2m, mais ou menos a raiz de 4m ao quadrado mais 12m ao quadrado vai ser 16m ao quadrado, dividido por 2. Neste ponto, galerinha, eu tenho aí 16m ao quadrado dentro de uma raiz. O m sai para fora e o 16 eu tiro a raiz, que é 4. Então, aqui vai ficar x igual a menos 2m, mais ou menos 4m, tudo isso dividido por 2. Dando continuidade, agora sim, fazendo x1 e x2, eu vou ter x1 igual menos 2m mais 4m dividido por 2. x1 vai ser igual menos 2m mais 4m, dá aí 2m positivo, 2m dividido para 2, o resultado vai ser somente 2m dividido para 2, o resultado vai ser 1m, ou simplesmente m. E aí, no caso do x2, vai ser menos 2m menos 4m dividido para 2. x2 vai ser igual a menos 2m menos 4m, m dá menos 6m. Menos 6m dividido para 2, resultado menos 3m.
menos 3m. Que é isso? É o valor das raízes da equação. Agora eu preciso colocar aí na forma fatorada. Vou apagar aqui rapidinho. Se você não conseguiu anotar, volta o vídeo 2 segundos e dá a pausa, tá bom? Agora, o A, que é 1, não preciso colocar. X menos x1, quem é x1 é m. Vezes x menos x2, quem é x2 é 3m. Menos com menos é mais 3m. Forma fatorada desta bonita aí da letra D, ok? Esse item assim como o item anterior, traz um negócio aí meio esquisito, mas quando a gente fizer a identificação das incógnitas, vai ser mais simples compreender. Quem é A é 3, quem é B é menos 2P. Olha só, o B não é quem acompanha X? Tudo isso aqui é produto, então 2P está acompanhando X. E o C vai ser P ao quadrado sobre 3. Agora sim a gente vai colocar isso dentro da fórmula de Bhaskara. X vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2A. Everton, e aí, cara? Pessoal, só organização. O cálculo aqui vai ser bem simples, tá bom? X menos com menos é mais, é igual a 2P mais ou menos a raiz de menos 2P ao quadrado. Menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4, P vezes P é P ao quadrado. 4P ao quadrado menos. Olha aqui, ó, 3 que multiplica P que divide por 3, dá para eu cortar esses dois 3. Então vai ficar só 4P ao quadrado. 4P ao quadrado. Opa, Everton, quer dizer que esse delta I vai ser igual a zero? Exatamente, o delta I vai ser igual a zero. Lembrando, delta igual a zero, duas raízes reais idênticas. Então nós vamos ter aqui o seguinte, x vai ser igual a 2P mais ou menos a raiz de zero, tudo isso dividido por 6. O que está me dizendo? Está me dizendo que x1 é igual a x2. x1 é igual a x2. x1 é igual a x2, que é igual a 2p dividido para 6. 2p dividido para 6. Posso simplificar isso aí? Posso. Divido em cima por 2 e embaixo por 2. Então, isso aqui vai ser igual a p sobre 3. P sobre 3 é o valor de x1 e o valor de x2. Então, quem é A? A é 3. X menos x1, x menos p sobre 3, vezes x menos x2, que é p sobre 3. 3x menos p sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, é a forma fatorada desta equação do segundo grau. Pessoal, só uma correção, verificando aqui, agora eu percebi que eu não estava colocando isso aqui, ó, igual a zero. Se nas outras não tiver igual a zero, tá bom? Todas vão ser dessa forma, ou a forma fatorada igual a zero, porque eu estou tratando de uma equação. Quando eu estiver tratando só do trinômio, aí eu não preciso colocar o igual. Na segunda questão, ela pede para que você fatore os trinômios. E aí, nesse caso, os trinômios não são equações de segundo grau completa. Everton, e aí? Como é que eu vou fazer isso aí? Você vai igualar a zero, vai considerar como equação de segundo grau completa e vai resolver utilizando o mesmo procedimento que a gente utilizou na primeira questão. A diferença é, como eu falei anteriormente, é que aí eu não vou precisar igualar a zero, eu vou fatorar simplesmente o trinômio. Mas o caminho é absolutamente o mesmo, a gente vai conduzir da mesma maneira, ok? O que eu tenho aí é essa situação, esse trinômio. Vou me apropriar dessa ideia de igualar a zero, porque igualando a zero
eu vou ter aí uma equação do segundo grau no seu formato completo. Aí sim, vou fazer as identificações e seguir da mesma forma que foi na questão anterior. Identifico quem é A, quem é B e quem é C. Coloco dentro da fórmula que diz que é menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2A. X então vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz de 16 menos 16, tudo isso dividido por 4. Meu delta vai ser 0, então tenho duas raízes reais iguais. Então x vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz de 0, tudo isso dividido para 4. x1 vai ser igual a x2, que é igual a 4 sobre 4. x1, que é igual a x2, vai ser igual a 1. E desta forma, eu tenho então que na forma fatorada vai ser A vezes x menos 1, que é x1, vezes x menos x2, que é 1 também. E aí eu tenho então, reescrevendo isso, 2 vezes x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Neste caso, eu não preciso colocar o igual a zero, tá bom? Que eu estou trabalhando só com um trinômio, então não preciso colocar ali o igual a zero. Na questão anterior eu precisava, nessa daí eu não preciso. O item B traz para a gente o trinômio 8x ao quadrado menos 6x mais 1, ou igual a zero. Vou tirar ABC, A, B e C. X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2A. X, portanto, vai ser igual a 6, mais ou menos a raiz de 36, 4 vezes 8 vai ter aí como resultado 32, aqui é menos 32, tudo isso dividido por 16, x vai ser igual a 6, mais ou menos a raiz de 4 sobre 16, x é igual a 6, mais ou menos 2 sobre 16. Então, aqui, x1 vai ser igual a 6 mais 2 sobre 16, x1 vai ser igual a 8 sobre 16, ou reduzindo essa fração, eu chego simplesmente aí em 1 meio. 1 sobre 2 é o valor do x1. E o x2 vai ser, então, 6 menos 2 dividido para 16. x2 vai ser igual a 6 menos 2 é 4, 4 sobre 16, reduzindo essa fração, eu vou ter, então, 1 quarto. 1 quarto é o valor de x2. Tendo x1 e x2, agora eu consigo colocar na fórmula da fatoração. A é 8, x menos x1, que é 1 meio, vezes x menos x2, que é 1 quarto. E aí está esta equação no seu formato fatorado. Aliás, essa equação não, esse trinômio. Não precisa, se fosse colocar o igual, se tivesse o igual originalmente seria a equação. Não tendo, estou falando de um trinômio. O item C traz para a gente 6x ao quadrado mais x igual a 1, ou igual a 0. A vai ser 6, B vai ser 1, C vai ser menos 1. Desta maneira, então, teremos aí, colocando na fórmula de Bhaskara, x igual menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tudo isto dividido por 2 vezes A. X vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado é 1, menos com menos é mais, 4 vezes 6, 24, 1 mais 24, 25. Tudo isso dividido por 12.
Então, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 5 dividido por 12. x1 vai ser igual... x1 vai ser igual menos 1 mais 5 dividido por 12. Isso aqui vai dar 4 por 12. x1, posso reduzir essa fração, tornando ela, então, igual... igual a 4 por 12 vai dar 1/3 positivo. x2 vai ser menos 1 menos 5 sobre 12. x2, então, vai ser menos 6 sobre 12, ou então menos 1 meio. Menos 1 meio é o valor de x2. Tem o x1, tem o x2. Agora eu consigo colocar lá na nossa equação, lá no nosso formato de fatorado, que vai ficar 6x menos x1, x1 é 1/3, vezes x menos x2. Menos com menos é mais, então aqui vai ficar mais 1 meio. E é a fatoração do nosso trinômio do item C. No item D, nós temos o trinômio x² mais 5x igual a 24. Igualamos a 0. O valor de A vai ser 1. B vai ser 5. C vai ser menos 24. Desta maneira, agora colocando dentro da fórmula de Bhaskara, nós temos então que x é igual a menos B, mais ou menos a raiz de B² menos 4 vezes A vezes C. Tudo isto dividido por 2A. Agora, dando continuidade, a gente vai resolver o que está dentro da raiz. Então, nós vamos ter aí x igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 5² é 25, menos 4 vezes 1 é 4, menos com menos é mais. 4 vezes 24 vai ter como resultado 96. Tudo isto dividido por 2. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 25 mais 96 vai dar 121. Dividido por 2. X, então, vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz de 121 é 11. Tudo isso dividido para 2. x1 vai ser menos 5 mais 11 dividido para 2. x1, menos 5 mais 11 dá igual a 6. 6 dividido para 2 é 3. x1 é 3. x2 vai ser o quê? x2 é igual a menos 5 menos 11, tudo isso dividido para 2. x2 vai ser igual a menos 5 menos 11, vai dar aí então menos 16. Menos 16 dividido para 2, resultado é menos 8. Menos 8, tendo x1 e x2, coloco na fórmula fatorada. A é 1, não preciso colocar, vai ser x menos x1, x1 é 3, vezes x menos x2, x2 é menos 8, menos com menos é mais. Tá aí o nosso gabarito da letra D da segunda questão. Agora a gente vai para a letra E. Temos então aí agora o trinômio x² sobre 2 menos 3 sobre 2x menos 14. Igualando a 0, a gente vai ter então que o coeficiente A é 1 sobre 2. Aí se alguém estivesse perguntando por que é 1 sobre 2, porque quando eu multiplico 1 sobre 2 vezes x² vai ficar x² sobre 2, ok? Então, A é 1 sobre 2, B é menos 3 sobre 2 e C é menos 14. X vai ser igual a menos B, que aí B é menos 3 sobre 2, mais ou menos a raiz de B² menos 4 vezes
A vezes C. Tudo isso dividido por 2A. Galera, quando eu tenho isso aí, então agora eu vou tirar o que está dentro da minha raiz. Vocês vão observar então que x vai ser igual a 3 sobre 2, mais ou menos a raiz de, aqui fica 9 sobre 4, menos 4 vezes 1 meio é 2, 2 vezes 14 vai dar 28, mais 28, tudo isso dividido para 1, ou simplesmente vai ficar só a parte de cima, tá bom? Aqui 9 quartos mais 28, vou tirar o MMC, aí vai ficar x igual a 3 sobre 2, mais ou menos a raiz de 9 quartos mais 112 quartos. Quando eu organizo, vai ficar x 3 sobre 2, mais ou menos a raiz de 121 sobre 4. Tiro a raiz de 121, tiro a raiz de 4. X vai ser igual a 3 meios, mais ou menos. Raiz de 121 é 11, raiz de 4 é 2, 11 meios. X, então, x1 pode ser igual a x1 igual a 3 mais 11 é 14. 14 dividido para 2, que debaixo repete, fica 7. x2 vai ser 3 menos 11, vai dar menos 12. Aliás, menos 9. Perdão, menos 8. Menos 8 dividido para 2 vai dar menos 4. Então, x1 é 7, x2 é menos 4. O valor de A é 1 meio, então aqui vai ser 1 meio vezes x menos x1, que é 7, vezes x menos x2, que é menos 4, vai dar x mais 4. Ok? Aí é o formato reduzido desse trinômio da letra E. Por fim, nós temos a terceira questão, que pede que você determine uma equação de segundo grau qualquer, que tenha, letra A, 2 raízes iguais a 7, letra B, 3 e 8 como raiz, letra C, 1 e 5 como raiz e coeficiente x ao quadrado igual a 2, e letra D, nenhuma das raízes. Pessoal, essa questão aí, ela fica meio que no pessoal, uma resposta que varia, porque você vai colocar de acordo com o seu entendimento. E aí são possibilidades de resposta, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que a gente encontra essas possibilidades de resposta que estão expostas aí. Na letra A, eu quero 2 raízes iguais a 7. Na letra A, o que é que eu vou fazer, então, para eu ter essas 2 raízes iguais a 7? Lembram que as raízes estão aqui, ó, x1 e x2? Esse A eu vou dizer que é 1, então não vou colocar ele. X menos 7 vezes x menos 7. Coloquei aqui, ó, x1 e x2. Então, mas e agora, para eu encontrar a minha equação? Aí agora isso aqui eu sei que pode ser x menos 7, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu vou usar aqui quadrado da diferença de dois termos. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, que é 7, 14, 14x, mais o quadrado do segundo, 49, igual a 0. Tá bom? Se você fizer essa distributiva, ia funcionar da mesma forma, mas eu me apropriei aqui desse produto notável, tá bom? Já no caso da letra B, ele quer 2 raízes reais diferentes. Um é para ser 3 e outro é para ser... um é para ser menos 3 e outro é para ser 8, tá bom? Então aqui, ó, letra B, x menos x1. Ele quer que x1 seja menos 3. Menos com menos mais 3. X menos, ele quer que uma raiz seja 8. Então aqui vai ficar o 8. Terminei? Não, aí eu só montei. Agora eu faço a distributiva para encontrar. Ó.
x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x. 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes, mais que menos é menos, 3 vezes 8, 24. Tudo isso igual a zero, vou só reduzir isso aqui, ó. Fica x ao quadrado, menos 5x, menos 24, igual a zero. Satisfazendo aí o que é pedido no item B. Já no item C, ele diz que quer duas raízes igual a menos 1 e menos 5, mas quer que o coeficiente A seja 2. Então, aqui eu vou ter a obrigação de colocar o coeficiente A. A é 2 vezes x menos. Ele quer que seja menos 1, então eu vou colocar aqui mais 1, tá bom? Porque menos com menos é mais. E o outro, ele quer que seja menos 5, vai ficar mais 5. Agora, como é que eu faço a distributiva? Primeiro eu vou distribuir aqui, entre essas duas partes do produto, depois eu multiplico por 2, tá bom? Então eu vou repetir assim, ó, 2 vezes, aí ó, x vezes x, x ao quadrado, 1 vezes x, x, 1 vezes, perdão, x vezes x, x ao quadrado, 5 vezes x, 5x, 1 vezes x, x, 1 vezes 5, 5. Só reorganizando, vai ficar 2 vezes x ao quadrado, mais 6x, mais 5. Agora distribuindo 2. 2x ao quadrado, mais 12x, mais 10, igual a zero. Tá aí a nossa equação, tá bom? Na letra D, ele quer que não tenha raízes reais, e aí uma sugestão para não ter raízes reais, eu vou fazer isso aqui, ó. Letra D, como o gabarito sugere. X ao quadrado, mais 1, igual a zero. Por que não tem raízes reais? Porque quando eu for resolver que levar um para o outro lado, ele vai ficar negativo. Não temos números reais que colocam resultados para raízes de números negativos, tá bom? Feito isso, concluímos o nosso exercício e agora vamos para a apresentação do conteúdo específico de hoje. O conteúdo que trataremos hoje está previsto aí na página 188 do livro de vocês e vai falar a respeito de resolução de problemas utilizando essas equações do segundo grau e tudo que a gente já aprendeu até agora, ok? Então, o que está dito aí? Está dito aí o seguinte, para resolver problemas que envolvam a equação de segundo grau com uma incógnita, podemos encontrar equações que representam matematicamente o problema. Então, tem um problema, o primeiro passo é eu identificar como é que eu escrevo esse problema utilizando uma equação do segundo grau. Então, a interpretação inicial, além dos outros passos que eu vou colocar, é muito importante, porque aí é o primeiro passo. Se você não conseguir identificar nesse primeiro momento, muito provavelmente os cálculos que você fará posteriormente trazem consigo o risco de estarem errados. Então, muita atenção nesse ponto no momento que a gente vai estar escrevendo esse problema utilizando esta equação. O segundo passo, depois dessa equação montada, a gente vai determinar as raízes. E aí, por vezes, a gente vai ter duas raízes, às vezes raiz negativa, às vezes raiz positiva, às vezes não vai ter raiz real. Se não tiver raiz real, não é esse o caminho para resolver esse problema. Mas encontrei as minhas raízes. E aí, qual é o terceiro passo? É interpretar o valor das raízes, verificando a compatibilidade com os dados do problema, levando em consideração o universo em questão. Por que esse terceiro passo é importante? Por que eu preciso ter atenção para ele? Por exemplo, em um cálculo em que a minha resposta ela vai ser uma área, por exemplo, ou um perímetro, se eu encontrar nas minhas raízes uma raiz positiva e uma raiz negativa, obviamente, o que eu vou usar é a minha raiz positiva, porque a raiz negativa ela não se aplica na dimensão de uma área ou mesmo de um perímetro, por exemplo. Aí o livro traz dois exemplos para a gente vai observar esses exemplos. O primeiro problema traz para a gente o seguinte, ele diz que Sebastião tem um terreno com as seguintes medidas, 26 de comprimento, 16 de largura, deixa eu só sair aqui para a gente ver o terreno, aqui, 26 de comprimento, 16 de largura. E deseja aumentar a área deste terreno para 816 metros quadrados, acrescentando faixas de mesma largura e um dos lados de fundo. Qual deve ser a medida da largura dessas faixas? Ou seja, qual é essa medida aqui, ó, que ele vai acrescentar?
para que ele consiga chegar nessa área. Ele precisa saber qual é o valor desse x. Como é que a gente vai resolver essa questão? Sabendo que a área do terreno será de 816 metros quadrados, escrevemos a seguinte equação que representa a área. Eu tenho aqui, ó, x mais 16, isso aqui, ó, x mais 16, vezes x mais 16. Área de um retângulo, base vezes altura, vezes x mais 26. E eu sei que isso dá 816, ou ele pretende que chegue em 816. E aí eu vou resolver essa equação para determinar o valor de x. Quando eu faço a distributiva aqui, eu me deparo aqui com a equação do segundo grau. Encontrando a equação de segundo grau, eu vou resolver ela utilizando Bhaskara. Quando eu resolvo ela, eu chego então a obter que o valor de x1 é menos 50 e o valor de x2 é 8. Olha só o exemplo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Nesse caso aí, eu preciso analisar agora qual é dessas raízes que eu vou aplicar como solução. Eu tenho como usar esse menos 50? Eu estou falando aí de distância, não tem distância negativa. Nesse caso aí, então, como x corresponde à medida do lado, desprezamos a raiz negativa e assim temos que o valor de x é 8. Logo, a medida da largura das faixas, esse valor de x aqui, precisa ser 8. Então, é um probleminha que exemplifica muito bem o que a gente acabou de falar anteriormente. Vamos analisar agora o problema 2 que o livro nos oferece. O problema 2 diz o seguinte: uma empresa de loteamento vai cercar 3 terrenos próximos, retangulares e de mesma dimensão. O comprimento exato é de 20 metros de largura em 20 metros de largura do terreno. Os 3 lotes têm juntos 8.777 metros quadrados. Quais são as dimensões de cada lote? Então, ele quer saber a área desses lotezinhos individuais. O que é que a gente vai representar aqui? Vou voltar aqui para a tela. A equação que representa essa situação é essa, ó. 3 vezes x, que é essa medida aqui do lado, vezes x mais 20, para eu encontrar essa área total. Lembrando que esse x aqui, ele vai servir para a minha resposta. Quando eu desenvolvo aqui a minha equação, chego nessa equação aqui, ó. Chego nesta equação, 3x ao quadrado mais 60x menos 8.776 igual a 0. É possível obter, a partir da equação, as raízes x1 igual a 45, x2 igual a menos 65. Como x corresponde à medida do lado de um retângulo, menos 65 não convém. Portanto, a medida da dimensão de cada lote tem um valor de x que é 45, substituo lá, ó, vai ser aqui, ó, 45, e no caso de cima 65, que é x mais 20. E é assim, pessoal, que serve que eu posso me apropriar dessa resolução de problema. Geralmente vai aparecer assim como área, mas vai ter outros problemas no outro sentido, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha ficado bastante completo. Não vou me alongar mais, já exploramos os 2 exemplos que trazem a resolução de problemas e retornaremos agora para o nosso grupo de WhatsApp para dar sequência à nossa aula com o Momento Tira Dúvidas e também a execução do nosso exercício. Aguardo vocês no grupo.